Mas eu estou tomando uma decisão. Se a situação à minha volta não muda, eu vou mudar o jeito de lidar com ela. Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Que o Senhor possa alcançar a sua vida aí na sua casa, da onde você estiver assistindo essa live. Que Deus possa falar ao seu coração nesse dia de hoje. Eu quero convidar você aí para ler a palavra de Deus, livro de Lamentações, capítulo de número 3 e o versículo de número 18 até o versículo de número 21. Livro de Lamentações, capítulo de número 3 e o versículo de número 18 até o 21. Está escrito da seguinte forma. Lamentações, capítulo de número 3 e o versículo de número 18 ao 21, está escrito: Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição, do meu pranto, do absinto, do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Trarei à memória tudo aquilo que me traz esperança. Vou trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. E ele continua dizendo: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Novas são a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Após ler esse texto, eu gostaria de expressar nessa noite uma palavra da parte do Senhor para o seu coração, acreditando que Deus há de restaurar a sua esperança nessa noite. Eu sei que nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos de dificuldade, tempos de aflições, mas nós cremos num Deus que tudo pode na nossa vida. Nós cremos num Deus que pode mudar a nossa história. E lendo esse texto, eu comecei a imaginar o que estava acontecendo com Jeremias, lembrando aos irmãos que ao escrever esse texto, Jeremias o escreve no ano 585 a.C. E ao escrever esse texto, Neemias estava passando por uma grande aflição. No ano 586, os babilônicos haviam acabado de destruir totalmente a cidade de Jerusalém e levado muitos irmãos, familiares para o cativeiro. E com isso Jeremias permanece em Jerusalém, e lá em Jerusalém ele passa a questionar o porquê que Deus permitiu tudo aquilo acontecer. O livro de Lamentações, ele levanta uma pergunta que nós fazemos todos os dias, que é a pergunta: por que que Deus permite as aflições da vida? Por que que Deus permite as lutas? Por que que Deus permite que nós venhamos ser afligidos e passar por problemas e dificuldades nessa vida? E ao ler esse texto,
a gente começa a imaginar como que estava o coração do profeta Jeremias. Jeremias é conhecido como o profeta das lágrimas, ou profeta chorão. Um homem de Deus, um profeta de Deus, um homem consagrado, acostumado a ouvir Deus falar. Mas aqui nós aprendemos que, mesmo sendo homem de Deus, ouvindo a voz de Deus, sendo uma pessoa de Deus, nós ainda somos seres humanos. Nós ainda temos dúvidas. Nós ainda passamos por momentos de angústia, de tristeza e de aflição na nossa vida. Mesmo sendo um homem que conhecia Deus na intimidade, isso não impediu Jeremias de passar por dores e dilemas na sua vida. Ei, deixa eu dizer uma palavra para você. O fato de nós conhecermos Deus na intimidade não impede que nós venhamos sofrer nessa vida. O fato de sermos crente não impede nós de estarmos passando por dificuldades, quando passou pelas suas aflições. Porque a aflição, a dificuldade não tem o poder de mandar Deus embora da nossa vida. A Bíblia vai nos dizer que pode o pai ou a mãe nos abandonar, mas todavia eu, Senhor seu Deus, não te abandonarei e não te deixarei. Deus não é como muitos amigos que no momento da luta, no momento da dor, vai embora, nos vira as costas. Mas pelo contrário, Ele permanece conosco, e é por isso que o salmista, ao escrever o Salmo de número 23, ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Agora vamos analisar um pouco o que se passava com esse profeta, com este homem de Deus. O texto vai nos dizer que os primeiros 2 capítulos deste livro, ele descreve o acontecimento que aconteceu em Jerusalém, quando Babilônia, por ordem de Nabucodonosor, invadiu a cidade, devastou a cidade, destruiu a cidade por total, levando alguns a cativo e outros foram deixados para morrer de fome. E ele começa no versículo 14 do capítulo 3, dizendo o seguinte: olha, eu fui feito por objeto de escárnio para todo o meu povo. E as piadas que eles fazem, dizendo: você não era um homem de Deus, você não era um profeta de Deus, por que você está sofrendo? Ele diz: era uma canção para eles todos os dias falava isso. Cadê o seu Deus? Você não é servo de Deus? Por que você está passando por isso? Era todo dia a mesma palavra, alguém dizendo: aonde está o seu Deus? Mas aí eu lembro de uma canção que se pergunta: onde está o seu Deus? E a resposta do louvor era: o meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou para a glória do nome do Senhor. As aflições da vida vêm para fazer esse questionamento: aonde está o seu Deus? Aonde está a sua fé? O salmista no Salmo de número 10, o versículo de número 3, ele faz a seguinte pergunta: quando os fundamentos da terra se abalam, o alicerce da terra se abala, o que pode fazer o justo? Quando o mundo está virando de perna para o ar,
Quando o mundo está vivendo uma crise, o que pode fazer o justo, aquele que crê em Deus? O mais interessante é que o salmista não dá a resposta do que temos que fazer. Mas a resposta que ele dá é dizendo: Deus permanece no seu trono. E de lá ele vê todas as coisas. Sabe qual é a resposta que o salmista está dizendo para nós? Quando o mundo está virando de perna para o ar, quando o fundamento da terra está sendo abalado, ele nos lembra que Deus está sentado no trono e de lá governa e vê todas as coisas. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. A situação pode ter saído de controle para você, para mim, para a sociedade, para os políticos da nação, mas ela jamais vai sair do controle de Deus, porque Deus permanece assentado no seu trono e de lá ele governa todas as coisas. Mas é interessante que o versículo 15 ele continua abrindo o seu coração. Ele diz assim: olha, fartou-me de amargura, estou amargurado. Me saciou de absinto, ou seja, minha alma está amargurada por causa dessa situação. Meu coração está abatido por causa dessa situação. E ele diz no versículo 17, dizendo o seguinte: afastaste de mim a paz, afastaste a paz da minha alma. Eu não consigo ter paz, eu não consigo ter tranquilidade, por causa de tudo isso que eu estou vivendo na minha terra. E ele diz: olha, por causa que a paz se afasta do meu coração, eu já nem me lembro das coisas boas que vivi. Esqueci-me do bem. Versículo 17, esqueci-me do bem. Eu estou tão angustiado, tão amargurado, que eu tenho me esquecido de coisas boas que Deus tem feito na minha vida. Sabe qual é o nosso grande problema? É no meio da aflição, a gente não lembra, nem vê o que Deus já tem feito na nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sei que nós estamos vivendo tempos difíceis, mas o Senhor tem feito coisas maravilhosas. Eu me lembro da história quando Abraão despediu Agar e ordenou que ela fosse mais a Ismael para uma outra terra. E no meio daquela aflição, ela e o menino, a água se acaba no meio do deserto. Ela deixa o menino debaixo de um zimbro e anda e percorre um caminho de um tiro de flecha. E ali ela se põe a chorar. E ela chorando, uma voz brada do céu dizendo para ela: Agar, não temas, porque Deus ouviu o choro do menino. E a Bíblia diz que então os olhos dela são abertos e ela consegue enxergar um oásis, aonde havia bastante água para suprir a sua sede e a sede do menino. A pergunta que a gente faz é: aonde estava aquele oásis quando ela deixa o menino debaixo do zimbro? Por que ela não conseguiu ver isto antes? Sabe por quê? Porque muitas das vezes as dores, muitas das vezes as angústias que nós estamos vivendo, nos impede de ver o que Deus está fazendo na nossa vida.
nos impede de ver o que Deus está trabalhando na nossa vida, nos impede de ver as coisas boas que Deus está operando à nossa volta. Às vezes nossos olhos estão tampados pela aflição, a nossa visão está, muitas das vezes, cegada pelas dores que estamos vivendo. Mas que o Senhor nosso Deus venha abrir a tua visão, para enxergar o que Ele está fazendo à sua volta, para enxergar as coisas boas que Ele está operando, mesmo em tempos de dores como nós estamos vivendo. É interessante que Jeremias diz assim: olha, a minha alma está sem paz, e com isso eu me esqueci do bem, só lembro daquilo que é ruim, só lembro da dor, da aflição, da angústia, da batalha travada que eu estou travando. O texto continua dizendo que Jeremias, no versículo 18, ele diz: então disse eu, já pereceu a minha força. Jeremias está dizendo: eu não tenho mais força para lutar, é mais forte do que eu estou cansado de lutar. E ele continua dizendo: não somente a minha força acabou, mas também a minha esperança no Senhor acabou. Eu não creio que Deus vai poder fazer alguma coisa. Eu não creio que Deus poderá mudar isso. Não tem solução para mim. Não tem esperança de mudança para mim. Agora imagine, é um homem de Deus. É um homem que conhecia Deus, mas viveu o vale, viveu o dia mau, viveu tempos de aflição, viveu tempos de questionar a sua fé. Versículo 19, ele diz o seguinte, olha, o versículo 18, pereceu a minha força e também a minha esperança no Senhor. Versículo 19, ele diz assim, ó: lembra-te da minha aflição, do meu pranto, do abisinto, do fel, ou seja, da amargura, do meu choro, da aflição que invade a minha alma. Aí o versículo 18, ele mesmo responde dizendo: minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Sabe o que Jeremias estava dizendo? Olha, eu lembro do meu problema toda hora, todo momento. Eu lembro da minha aflição a todo momento. Eu vou dormir, estou lembrando. Eu levanto, estou lembrando. Eu vou almoçar, eu estou lembrando. Eu vou jantar, estou lembrando. Estou com outras pessoas, estou lembrando do meu sofrimento. O sofrimento não sai da minha mente. E por causa que o sofrimento está na minha mente, a minha alma está abatida, entristecida, depressiva. Eu não consigo enxergar a solução. Eu não consigo ver mudança. Meus olhos, a minha mente não consegue ver coisas novas. Eu estou triste, abatido. Mas é interessante nós observarmos uma questão, que quando ele chega no versículo 21, ele toma uma decisão. E é aqui que eu quero que você entenda o que Deus está dizendo para você.
Jeremias, ao chegar no versículo de número 21, ele diz o seguinte: olha, até aqui eu tenho lembrado do meu sofrimento. Até aqui eu tenho focado os meus olhos na dor, na luta, na amargura. A minha alma está abatida porque eu só vejo dor, eu só vejo sofrimento, eu só vejo dificuldade. Eu não consigo ter esperança que as coisas vão mudar. Mas eu estou tomando uma decisão. E a decisão que eu estou tomando é: se a situação à minha volta não muda, eu vou mudar o jeito de enxergar ela. Se a situação à minha volta não muda, eu vou mudar o jeito de lidar com ela. Deus está te chamando nesta noite dizendo: olha, se a situação não mudar, mude o seu jeito de lutar contra ela. Se a sua situação não mudar, mude o seu jeito de enfrentar essa crise, de enfrentar essa dor, de enfrentar essa amargura do seu coração. E sabe a decisão que ele toma? Olha o que diz o texto: quero trazer à minha memória o que pode me dar esperança. Em uma outra versão, ele disse: disso me recordarei do meu coração, por isso tenho esperança. Sabe o que Jeremias está dizendo? Olha, eu vou mudar o jeito de encarar essa dor. Eu vou mudar o jeito de enxergar todo o sofrimento. Eu vou enfrentar a situação que eu estou vivendo não como uma vítima, mas como alguém que foi levantado por Deus para batalhar as batalhas do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não te chamou para ser vítima dos problemas. Deus te chamou para ser soldado, para guerrear. E soldado, ele tem que olhar para o inimigo e entender que com Deus ao nosso lado, tudo é possível, porque tudo é possível para aquele que crê. Qual a diferença entre alguém que é vítima e alguém que é soldado? A vítima simplesmente ela morre no final de tudo. A vítima simplesmente sofre o dano. Soldado pode até morrer na batalha, mas não deixa de batalhar, não desiste, não para, não abandona a guerra. Deus está dizendo para você: chamei você como soldado, não abandona a guerra. Deus não te chamou para morrer no campo de batalha, Deus te chamou para pelejar, e é na peleja que Deus vai nos dar vitória para a glória do seu nome. Mas a mentalidade de um soldado é diferente de alguém que é vítima dos problemas. Soldado, ele simplesmente enxerga que é possível vencer, é possível ser vitorioso, é possível sair dessa situação. Está na hora de nós, como povo de Deus, mostrar em quem verdadeiramente nós temos crido. Não é a hora de desespero, não é a hora de ter medo, mas é a hora de simplesmente entrar na presença de Deus. Não é a hora de entrar em pânico, é a hora de entrar na oração, é a hora de entrar no nosso quarto de guerra, é a hora de entrar no nosso quarto de batalha, porque é de lá que vem a nossa vitória, é de lá que vem o milagre do Senhor. E o salmista sempre perguntava, olhando para os montes, ele perguntava: de onde vem o nosso socorro? Porque era nos montes que ele conseguia enxergar o exército cercando, procurando tirar a sua vida.
E ele perguntava: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E ele mesmo respondia com a convicção de alguém que foi chamado para batalhar: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deixa eu dizer uma coisa para você: a vitória que você precisa, a vitória que eu necessito, a vitória que o Brasil precisa, a vitória que as nações precisam, não virá dos braços humanos, não virá dos homens, mas virá do Senhor que fez os céus e a terra. E se nós clamarmos, Ele há de fazer algo pela nossa vida, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Jeremias toma uma decisão de alguém que entendeu que foi chamado para batalhar. Ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu quero trazer no meu pensamento, não pensamento de derrota, não pensamento que não vou conseguir, não pensamento que eu vou viver a vida toda dessa forma. Eu quero trazer aos meus pensamentos, não pensamentos que eu não vou conseguir superar. E aqui não estou falando de confissão positiva, de autoajuda, não. Eu estou falando de ajuda do céu, ajuda do alto. Jeremias resolve mudar o pensamento, porque Jeremias entendia que se ele mudasse o pensamento, colocasse mais fé no seu pensamento, as coisas mudariam. E é interessante que Jeremias traz algumas coisas ao seu pensamento para poder voltar ao seu coração a esperança. E é esta palavra que Deus tem para você, restaurando a tua esperança. Mas para Deus restaurar a tua esperança, a tua alegria, a tua paz, você precisa mudar o teu pensamento a respeito de Deus. A nossa crença em Deus muitas das vezes é muito limitada. Deus é muito mais do que aquilo que está escrito na palavra. Deus vai muito mais além do que aquilo que você conhece a respeito dele. Deus pode fazer muito mais do que você pensa, do que você imagina. Para ter esperança no tempo de crise que nós estamos vivendo, para renovar a alegria da sua alma, para renovar a paz da tua alma, você precisa conhecer verdadeiramente como a Bíblia descreve o nosso Deus. E Jeremias começa dizendo o seguinte: olha, vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. E a gente, quando vai ler o texto, é importante a gente fazer algumas perguntas. O que dá esperança? O que Jeremias está falando que dá esperança? O que Jeremias vai trazer à sua memória para poder trazer de volta a esperança de dias melhores? E o versículo de número 22 responde essa pergunta. Jeremias diz: olha, eu vou trazer à minha memória aquilo que pode trazer esperança. E o versículo 22 ele diz: a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Sabe o que ele está dizendo? Olha, vou trazer à minha memória que Deus é misericordioso, e a sua misericórdia é a causa que eu não serei consumido. Sabe o que Jeremias estava dizendo? Olha, eu estou passando esse caos, eu estou vivendo essa aflição, eu estou vivendo esse problema, mas eu não vou morrer nesta batalha, porque o Deus que eu sirvo tem misericórdia de mim. O Deus que eu sirvo é misericordioso, e essa misericórdia é a causa que eu não serei consumido. Deixa eu aplicar essa palavra para você. Sabe o que Deus está dizendo?
Deus é misericordioso e Ele tem misericórdia de mim, Ele tem misericórdia de você. E essa luta, essa dor, essa aflição, fique tranquilo, logo vai passar. Deus não vai permitir você morrer nessa luta, nessa dor, porque Ele é misericordioso. E a misericórdia dEle é a causa de você não ser consumido. A misericórdia dEle é a causa de você não ser destruído. E o texto continua dizendo, olha, a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Sabe o que Deus está dizendo? A misericórdia dele não se acaba. Se eu precisar da misericórdia dele hoje, amanhã, depois de amanhã, a misericórdia dele não tem fim. A misericórdia é a garantia de que nós não vamos morrer nesta peleja, que nós não vamos morrer diante dessa crise. Renove a sua esperança, porque Deus tem misericórdia. Diga para todo pensamento negativo, todo pensamento de angústia, de tristeza que invade a tua alma, diga para Ele: Deus tem misericórdia de mim. O meu Deus é misericordioso e Ele vai fazer alguma coisa. E o texto continua dizendo o seguinte, versículo 23. A misericórdia do Senhor são novas a cada manhã. Sabe o que está dizendo? A cada manhã Deus renova a sua misericórdia para conosco. A misericórdia do Senhor não envelhece, não tem data de validade, mas a cada manhã Deus renova essa misericórdia. É por isso que o Salmo de número 30 e o verso de número 5 diz o seguinte: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque quando chega a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, a alegria do Senhor vem sobre a nossa alma. Quando eu trago à memória a misericórdia de Deus, quando eu trago à memória que Deus é misericordioso, então eu tenho a certeza que não irei morrer nesse campo de batalha, que essa angústia, essa dor não tem o poder de me destruir. Deixa eu dizer uma coisa para você, e receba esta palavra para você. Se você olhar para você, para a sua situação, para dentro de você e procurar alguma coisa para lhe consolar, você apenas vai ficar deprimido. Porque como Jeremias disse, em nós não há força contra esta batalha. Se você olhar para você, você vai entender que não tem força, e isso vai trazer uma depressão sobre a tua alma, sobre você. Se você olhar para a situação que está à sua volta, a única coisa que você vai conseguir alcançar é uma alma angustiada e amargurada. Mas se você olhar para Deus, você vai entender que Ele tem misericórdia de nós. O Todo-Poderoso tem misericórdia. O Todo-Poderoso é misericordioso, e a sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos diante desta batalha. Então não adianta você procurar soluções em você. Não adianta procurar solução à sua volta. A solução vem do Senhor, que tudo pode, que tem todo o poder nos céus e na terra. A única coisa que pode acontecer conosco, ao olhar para nós ou ao olhar para a situação à nossa volta, é fazer naufragar a nossa fé.
A Bíblia vai nos contar um episódio quando os discípulos estavam no mar agitado, no mar da Galileia. Jesus havia dito para eles passar para outra margem enquanto ele despedia a multidão. Mas por volta ali de 3 horas até as 6 da manhã, Jesus vem andando por cima das águas, e eles pensaram que era um fantasma. E Jesus disse: não temas, não tenha medo, sou eu. Pedro tomou a palavra e disse: se é o Senhor, manda-me ter contigo. E a voz de Jesus diz na sua voz apenas dizendo: vem. Pedro desce do barco, começa a andar sobre o mar bravio, começa a andar sobre as águas. Mas é interessante que no meio desta caminhada, entre o barco e aonde Jesus estava, Pedro começa então a observar o vento forte, começa a olhar para o mar que estava bravio. E quando ele começa a olhar para o vento, para a tempestade, a Bíblia diz que ele começa a naufragar. Sabe por quê? Porque quando eu olho para dentro de mim, eu olho para a situação à minha volta, a única coisa que vai acontecer, a sua fé vai naufragar. Mas quando eu olho para o Senhor, quando eu continuo olhando para Jesus, eu consigo ter fé para continuar caminhando no meio da tempestade. Vou trazer à memória aquilo que me traz, ou que me dá esperança. E o que te dá esperança? O que me dá esperança de dias melhores é que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Essa luta e essa dor não tem o poder de nos fazer naufragar e ser derrotado no meio dela. Segundo lugar, vou trazer à memória aquilo que me traz esperança. Primeiro, a misericórdia do Senhor, que é a causa de não sermos consumidos. Segundo, a fidelidade do Senhor. Olha o que diz o texto, versículo de número 23. Após dizer que a misericórdia do Senhor renova a cada manhã, ele diz: grande é a tua fidelidade. Sabe o que Jeremias estava dizendo? Olha, além de Deus ser misericordioso, e eu não ser consumido por essa angústia, por essa dor, por essa luta que eu estou vivendo, o meu Deus é fiel, e grande é a tua fidelidade. Olha o que Deus está dizendo para você nessa noite. Ele é fiel. Ele é fiel. E ele diz: mais grande é a sua fidelidade. Nós podemos ser infiel, mas Deus permanece fiel. Nós podemos falhar, nós podemos ter os nossos problemas, os nossos dilemas, mas Deus permanece fiel. Jeremias estava dizendo para a sua angústia, para a sua dor, para tudo aquilo que ele estava vivendo dentro da sua alma, dizendo: Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Sabe o que ele está dizendo? Deus cuidará do seu povo. Deus cuidará de mim, Deus cuidará de você, Deus cuidará da nossa casa, Deus cuidará da nossa família. Grande é a tua fidelidade. Nada do que Deus disse na tua palavra cairá por terra. Pelo contrário, pode passar o céu, a terra e o mar, mas a palavra do Senhor permanece, pois Ele é fiel. Querido, irmão, irmã, está na hora de dar um choque nesses pensamentos malignos que assombram a nossa mente.
Nós estamos vivendo tempos difíceis, mas Deus não deixou de ser misericordioso. Deus não deixou de ser fiel. Ele permanece fiel e o texto diz: grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. É interessante a gente observar que alguns dizem que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Hebreus, mas até então nenhum autor humano foi definido nessa carta. Mas no capítulo 10, versículo de número 23, ele diz assim: olha, guardemos firme a nossa confissão da esperança. A nossa confissão da esperança. Ele está dizendo: guarda firme essa confissão. Continua confessando que você ainda tem esperança no Senhor. E ele diz: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa não é homem, nem filho do homem para mentir. Quem fez a promessa tem poder de cumprir esta promessa. E a palavra do Senhor está dizendo: Ele é fiel. Como trazer de volta a esperança ao meu coração? Em tempos em que a esperança está perecendo, a força está se acabando, como eu posso renovar a minha esperança? Primeiro, lembra que o teu Deus é misericordioso e isso é a causa de você não ser consumido. Segundo, lembra que a fidelidade dele é grande. Ele permanece fiel. E o texto continua dizendo, em terceiro lugar, trarei à memória aquilo que me pode dar esperança. Primeiro, a misericórdia. Segundo, a fidelidade. Terceiro, a bondade do Senhor. Versículo de número 25. Ele diz assim: olha, bom é o Senhor para os que se atenta ou atém para Ele. Trarei à memória aquilo que me traz esperança. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Não importa a situação que nós estamos vivendo, Deus é bom. E o texto diz: bom é o Senhor para aqueles que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Sabe o que ele está dizendo? Se você almeja ver a bondade de Deus se manifestar na tua vida, comece a buscar esse Deus que é misericordioso, esse Deus que é fiel, e esse Deus que é bom. Se coloca na presença do Senhor. Como? Versículo de número 29. Ele diz assim: põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Às vezes é quase natural, quando você está angustiado, desanimado, abatido, você não ter desejo e nem vontade de entrar na presença de Deus. Talvez é isso que você está vivendo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. É de lá que Deus vai trazer vitória para a sua vida. É de lá que Deus vai operar o milagre na tua vida. É de lá que Deus vai restaurar a tua vida.
O próprio Jesus disse: entra para o teu quarto, fecha a porta e fala ao teu pai em secreto. E teu pai que ouve aquilo que é falado em secreto te responderá publicamente. É tempo da igreja entrar na presença do Senhor. Mas sabe quando você vai ter ânimo para buscar ao Senhor de forma que Ele venha responder? Quando você entender que a misericórdia de Deus vai além da nossa dor e do nosso sofrimento. Quando você entender que a fidelidade de Deus vai além das nossas angústias. Quando você entender que a bondade de Deus vai além daquilo que pensamos e imaginamos. Eu quero concluir esta palavra dizendo para você: é tempo de colocar a boca no pó, para que Deus possa renovar a nossa esperança de dias melhores. Talvez Deus não vai mudar essa situação, mas Deus vai mudar teu coração. Talvez Deus não vai trazer a vitória que você almeja hoje, mas Deus vai trazer a paz que você deseja agora. Paulo ele disse: olha, não andeis ansioso por coisa alguma, mas antes, que a vossa petição seja conhecida diante de Deus, pela oração, pela súplica e por ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, tomará conta do teu coração e dos teus sentimentos em Cristo Jesus. Renove hoje a sua esperança no Senhor. Deus não deixou de ser misericordioso. Deus não deixou de ser fiel. Deus não deixou de ser bondoso. Fomos nós que deixamos de crer. Fomos nós que deixamos de confiar. Coloque a tua boca no pó. Fala com Ele. Porque a nossa vitória vem do Senhor, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo para todo sempre. Todo sempre. Eu quero orar com você neste momento. Feche os teus olhos e oremos ao Senhor. Você vai começar a substituir pensamentos de angústia, de derrota, por estas palavras simples: Deus é misericordioso, Deus é fiel, Deus é bondoso. Quando o seu coração começar a se desesperar, você vai dizer: Deus é misericordioso, Deus é fiel e Deus é bondoso. Quando a aflição tentar tomar conta da sua alma, você vai fazer como o salmista Davi. Salmista Davi, quando estava angustiado, ele dizia: alegra-te, minha alma, pois eu ainda o louvarei. Isso ele estava dizendo para ele mesmo. Quando a sua alma começar a se perturbar, começa a dizer para ela: Deus é misericordioso, Deus é fiel e Deus é bom para aqueles que o buscam. Feche os teus olhos. Senhor, nós estamos aqui na tua presença. Vá ao encontro, Senhor, de cada irmão, de cada irmã, de cada família que está agora dentro da sua casa, no seu trabalho. Pai, que a nossa alma agora seja inundada pela tua presença.
Que o nosso coração possa receber a paz que excede todo entendimento. Porque o Senhor é misericordioso. O Senhor é fiel. E o Senhor é bondoso. Vou trazer à minha memória que o Senhor é misericordioso, o Senhor é fiel e o Senhor é bondoso. E nós vamos sair desta peleja e vamos contar um testemunho. E do outro lado nós vamos cantar o hino da vitória para a glória do seu nome. Pai, eu coloco cada vida, cada coração na tua presença. Tu és poderoso para usar esta palavra para transformar vidas, transformar pensamento, arrancar do peito a angústia, a amargura e colocar paz e esperança. Que nós possamos olhar para frente e entender que lá o Senhor está trabalhando para aqueles que nele esperam. Nós oramos e colocamos tudo nas tuas mãos, Pai, e cremos no teu agir, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus.